irmãos. Aleluia. Graças a Deus, né? O Senhor é maravilhoso. Vamos continuar, né, o livro de Efésios. Nós vamos ler hoje o capítulo 2. Senhor Jesus. Capítulo 2, do 1 ao 10. Senhor Jesus. Amém? Efésios, capítulo 2, do 1 ao 10. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. E porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, nas quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Senhor, porque o Senhor nos salvou. O Senhor nos trouxe até Senhor, a tua casa. Senhor, o Senhor nos deu a salvação. Senhor, nós não éramos nada. Senhor, nós estávamos mortos. Senhor, em nossos delitos e pecados. Mas o Senhor nos deu vida. Senhor Jesus, o Senhor nos aceitou. O Senhor nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Senhor, por isso nós somos gratos a Ti. Senhor, porque o Senhor tem estado conosco. Senhor Jesus, Senhor, também te pedimos, Senhor. Senhor, por esse início de semana, que o Senhor vá diante de cada santo, Senhor, diante de nós. Senhor, veja, Senhor, Senhor Jesus, os irmãos, Senhor, que esteja passando por dificuldade. Ó, Senhor Jesus, Senhor, também veja essa palavra, Senhor. Senhor, seja conosco. Queremos ser apenas canais, Senhor. Senhor, canais para que possamos, Senhor, te passar, Senhor, para os irmãos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, tu sabes que nós não somos nada. Senhor, não somos ninguém. Necessitamos de Ti a todo momento, Senhor, a todo instante. Senhor, nos perdoa, Senhor Jesus, e nos lava com Teu precioso sangue. Senhor Jesus, aleluia. Amém. A gente vê aqui, né, quando ele inicia esse versículo, ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. No original, aleluia. No original, irmãos, esse não tem essa palavra, ele vos deu vida. Isso aqui é provavelmente a pessoa, né, o padre, né, que fez a tradução, né, João Ferreira de Almeida, né, ele fez tipo para amenizar, para não deixar tão pesado esse início de versículo, de capítulo. Esse capítulo ele inicia assim: E estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele não está dizendo ele vos deu vida, não tem. Né? Eu acho que ele antecipou o versículo 5, quando ele diz assim: Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, ele diz assim: nos deu vida juntamente com Cristo, né? Então ele antecipou, né? Mas não tem, ele diz: E estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Sabendo disso, a gente vê que as cartas, né, os livros da Bíblia,
não são divididos originalmente por capítulos e versículos. Então, essa é uma continuação do versículo 23 do capítulo 1. Quando ele diz assim, né, no versículo 23, capítulo 1. Diz assim: o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ele está falando da igreja, né? Versículo 22. E pôs, né, todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, né? Aí o 23, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então isso aqui ele diz assim, maravilhoso, né? Mas aí ele diz assim: e vós, né, estando mortos, né, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andamos, né, andaste outrora, segundo o curso desse mundo. Então aqui ele já começa algo mais pesado, né? Então a gente vê que Paulo ele quer mostrar, né, que de onde Deus tirou, né, a igreja, de onde nós viemos, né, Senhor Jesus. Né, eu lembro daquele versículo, né, do Antigo Testamento que diz assim, ele diz para Josué, diz assim, não é, Josué é um dos profetas, não é Josué, né? Então ele diz assim, não é este um tição tirado do fogo? Né? Então nós éramos esse tição, nós éramos nada, nós estávamos mortos. Né? O capítulo 1 ele vem mostrar algo assim maravilhoso, né? E o segundo ele vem mostrar de onde o Senhor tirou essa coisa maravilhosa que é a igreja. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Esse capítulo 1 ele mostra que a igreja foi produzida pelas obras de Cristo, né? E o 2 revela a condição, a esfera, né, de onde Deus tirou essa igreja, né, de onde foi produzida. Né? O capítulo 1 é o resultado divino em nós, né? Deus em nós. Então é tudo isso aqui, né? A igreja aqui no finalzinho, no 23, ele está falando sobre isso. Né? E o capítulo 2, ele mostra de onde, né, Deus nos tirou, né, que é da morte, né? Que ele começa logo assim: e estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, de fato, nós estávamos mortos, mas Deus nos deu vida, né, Senhor Jesus. Versículo 2, ele diz assim: Senhor Jesus, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Então, esse sistema, né, esse sistema satânico que ele diz nesse versículo aqui, a gente vê no capítulo 6, né, versículo 12, né, de Efésios, que justamente é o nosso inimigo, não o inimigo de Deus, né? Mas o nosso inimigo é 6:12. Efésios 6:12. Eu estava em Filipenses. Senhor Jesus. 6:12. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, né, celestial. Então, são esse príncipe, né, que ele diz aqui no versículo 2, né, diz assim: o príncipe da potestade do ar. Então, esse é o nosso inimigo, né, não é o inimigo de Deus. Deus não tem inimigo. Deus, né, a Bíblia diz lá em Apocalipse que ele, com o sopro da boca, ele vai destruir o inimigo, o Satanás, né, o nosso inimigo. Então, não há como comparar Satanás e Deus. Então, ele é o nosso inimigo. Então, nós andávamos segundo, né, essa potestade do ar, Senhor Jesus, e segundo os filhos da desobediência, né, Senhor Jesus. E existe, no caso, eu usei essa palavra, mas é como se fosse 5 dimensões onde que nós, né, tínhamos assim essa morte espiritual. Né? O primeiro é que esse universo, né, que é tanto universal, né, tanto os judeus como os gentios, né? Ele pega os filhos da desobediência, né? Não é apenas
uma classe de pessoas, mas é universal. Né? Tanto os judeus como os gentios, eles são, né, esses filhos da desobediência. A gente vê isso em Efésios ainda, né? Capítulo 2, né? Versículo 16 e 17, ele diz assim, 16, né? E reconciliando ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também ao que estavam perto. Ou seja, ele está se referindo aqui aos judeus e aos gentios. Então, essa dimensão ela engloba tanto um como o outro. Né? E em segundo, né, ele também é uma rebelião que é contra Deus, que é ativa, que é contínua. A gente vê isso como um verbo que Paulo usa quando ele diz assim, né, no versículo 2, nos quais andaste. Né? Versículo 3, ele diz assim, entre os quais também todos nós andamos. Então é a questão de estar andando, fazendo o mal. Né? Quando nós estávamos embaixo dessa soberania, né, do inimigo, do nosso inimigo, nós andávamos fazendo o mal. Eu lembro daquele versículo que diz assim, que diz assim, indo, né, pegar o evangelho, né? O original é indo, né? Ou seja, quando nós vamos andando, nós temos que pregar o evangelho. Mas antes a gente andava, né, fazendo coisas distante de Deus, né? Versículo, Senhor Jesus, 4:17 de Efésios, ele diz isso também, 4. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, nós, como gentios, né, andávamos, né, segundo o nosso pensamento, segundo o que a gente achava, segundo o que a gente achava que era certo, né? E hoje as pessoas continuam fazendo isso. Quem não tem a vida de Deus continua fazendo as coisas distante de Deus. Né? Então é uma rebelião ativa, né? Contínua. Né? E terceiro, é um estado de cegueira, né? Que o inimigo ele cega. Capítulo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Vou ler aqui para ser mais rápido. Diz assim, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então é um estado de cegueira. As pessoas não conseguem ver a Jesus, né? Mesmo a gente falando, né? A gente vê até que naquela época o próprio Jesus falava, né? E ele diz assim, vocês não veem porque vocês não são dos nossos. Senhor Jesus. E em Romanos diz assim que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então nós temos que estar no Espírito para podermos receber as coisas de Deus, né? E até mesmo quando a gente não está em Espírito acontece isso, a gente fica meio que cego, né? Então é um estado também de cegueira. Em quarto lugar, né? Traz assim a incapacidade de a gente fazer qualquer coisa por nós mesmos. Nós não conseguimos fazer nada, né? Senhor Jesus. E é por isso que lá embaixo, quando Paulo fala, depois a gente vai ver, né? Que ele diz assim, que não de obras, para que ninguém se glorie. Senhor Jesus. Então, nós não conseguimos fazer nada por nós mesmos, né? Romanos, capítulo 2, versículo 4. Diz assim, ou desprezais a riqueza da sua bondade e a tolerância e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, nós não podemos fazer nada. Né? É Deus que nos conduz ao arrependimento. É Deus quem nos faz ter fé até isso. Né? É Deus quem nos faz crer em Jesus. É Deus, né, quem, com sua bondade, ignorando que a sua bondade, a bondade de Deus, é quem nos conduz ao arrependimento. Né? Senhor Jesus. E a gente pode ver também o 8, o 7 ali, o de Romanos. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus,
pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. É isso que a gente consegue na nossa carne. Inimizade contra Deus, né? E nós, de fato, não podemos fazer nada para assim, resolver o nosso problema. E em quinto lugar, né, a quinta dimensão, né, diz assim, precisamos, e por causa disso tudo, né, precisamos das misericórdias de Deus. Romanos 3, ainda Romanos, a gente vai ver muito Romanos, né? 3, 21 ao 23. Diz assim, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, depois disso tudo, a gente vê que, sendo algo assim, dos judeus e dos gentios, né? Sendo uma rebelião ativa, sendo também uma questão de cegueira, né? E a incapacidade de a gente não conseguir fazer nada, a não ser Deus em nós, aí o que nós precisamos? Das misericórdias de Deus. Né? E aí todos pecaram. Precisamos das misericórdias de Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E aí a gente vê que nós fomos salvos, né? Para sermos a igreja de Jesus. Versículo 3 diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, a gente vê aqui até esse versículo, assim, três coisas malignas, né? Três coisas malignas que nos dominavam, né? E uma das coisas malignas, a primeira, né, no caso, é o curso desse mundo. É quando ele diz assim, versículo 2, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo. Paulo está dizendo aqui, o curso desse mundo é justamente, como o TJ gosta de dizer, né? Ele diz assim, sistema de coisas, né? Então, esse sistema de coisas, esse sistema satânico, é com que faz com que a gente se afaste de Deus. A gente vê que as coisas vão... Essa questão de moda, a gente consegue ver mais essa questão de sistema de coisa na moda. Então, você vê que as pessoas vestem roupas ridículas, né? E as pessoas acham assim maravilhoso. Inventam coisas ridículas. Tem uns bonecos agora, né? Tem tanta coisa que eles fazem, né, que às vezes, graças a Deus, eu nem acompanho, mas a gente vê aí por aí algumas coisas. E as pessoas seguem aquilo, não é que seja pecaminoso, mas que faz você estar distante de Deus. Né? E outras coisas de fato são pecaminosas. Né? Então, esse curso desse mundo, né, esse sistema de coisas faz com que a gente ande distante de Deus. Né? E isso está fora de nós, né? Está fora. E a segunda coisa é o príncipe da potestade do ar. Que diz aqui no versículo, acho que o 2, né? Versículo 2. Nos quais andasse outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Então, o príncipe da potestade do ar, que é o Satanás, né? Ele está também fora de nós. Mas ele está todo o tempo, né, vamos dizer assim, mandando setas, né? A Bíblia diz que nós temos que estar com um escudo, né, para parar, né, as setas malignas do diabo. Então ele está todo o tempo lançando setas, né, lançando ideias para as pessoas. As pessoas que não têm a vida de Deus, né, elas aceitam essas setas, recebem essas setas, né, e aí fazem tudo que está nos seus pensamentos. E acaba ficando cada vez mais distante de Deus. E a terceira coisa, né, quando ele diz assim, versículo 3, entre os quais também todos nós andamos segundo a inclinação da nossa carne. Então, a moda, ela está fora. O inimigo também está fora, mas ele está sobre nós. E a inclinação da nossa carne é a consciência, né,
da carne está em nós, né? Ela está intrínseca, somos nós, né? A nossa carne somos nós, né? Senhor Jesus. Então, a gente acaba seguindo, né, essa inclinação da nossa carne, Senhor Jesus. E a carne, a gente vê lá em Gálatas, que é todo homem tripartido caído, né? A alma fazendo coisas para Satanás, né? O corpo fazendo coisas para Satanás, e também o espírito, né? Louvando e adorando Satanás. É alma, corpo e espírito caído. Então, isso é a carne. Senhor Jesus. Versículo 4. Senhor Jesus. Aleluia. Aqui a gente vê o resultado, né? Paulo, ele diz no primeiro capítulo, né? Ele fala tudo aquilo que resulta, né, com a igreja. No segundo capítulo ele começa a dizer, né, vós estáis mortos. Mas aqui, aleluia, versículo 4. Ele diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Aleluia, né? Esse mais é maravilhoso, né? Aleluia. Isso aqui é o contraste da resposta de Deus, né? Quando Deus vê que está tudo morto, então o Senhor vem com vida, né? Senhor Jesus, traz vida para nós. Em Deuteronômio, capítulos, Senhor Jesus. Eu anotei os versículos, não anotei o capítulo. Deixa eu ver aqui, irmãos. Deuteronômio, capítulo, Senhor Jesus, 6. Capítulo 7, amém. Capítulo 7, versículos 6 a 8. Diz assim, porque tu és o povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Mas vós não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor povo de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa de servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então, o Senhor, ele diz aqui, né, para Israel, né, o que ele também disse para nós. Não foi porque a gente era bonzinho, não era porque a gente fez as coisas certas, né, deixar de fazer o mal, não era, né, mas foi por causa do grande amor, né, por causa do seu grande amor. No versículo 7, ele diz justamente isso, né? Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosse mais numerosos que todos os povos, pois eras o menor de todos os povos. Então o Senhor escolheu Israel por causa do seu grande amor. Então o Senhor nos escolheu por causa do seu grande amor. Não foi nada que nós fizemos, né? Não foi porque nós merecemos, mas foi por causa do seu grande amor. Senhor Jesus. Então o Senhor usou esse mesmo método, né, para nós. Né? E eu lembro daquele versículo, até anotei, mas eu acho que os irmãos sabem, né? João 3, né, 16. Porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse é o grande amor de Deus, né? João, ele não sabia mensurar esse amor. Então, ele diz assim, porque Deus amou muito de tal maneira que ele fez isso, né? Ele deu seu Filho. Senhor Jesus. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Diz assim, mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós não tínhamos nada de bom, nós não tínhamos nada que agradasse a Deus. Mas Deus
nos amou, né? E ele prova seu próprio amor fazendo isso, morrendo por nós, mesmo sendo a gente ainda pecadores, mesmo sendo a gente ainda inimigo de Deus, né? Mas ele morreu por nós, Senhor Jesus. E em comparação a Efésios e Romanos, né? A gente vê que Efésios não nos considera assim pecadores. No livro de Romanos, Paulo está sempre mostrando que nós somos pecadores, né? E para ser um pecador, o que eu preciso é de quê? De perdão, né? Mas Efésios nos mostra que que estamos mortos, né? E para uma pessoa que está morta, precisa de quê? De vida, né? Senhor Jesus. Então nós precisamos de vida. Romanos ainda 8:2. Romanos 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então nós, né, em Romanos, nós somos apresentados como pecadores. Mas em Efésios nós somos apresentados como mortos. E aí o que nós precisamos é de vida. Então Jesus é nossa vida. Ele nos deu a vida, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Né? Do nosso ponto de vista, né, nós somos salvos, né, um a um. Cada um a seu tempo fomos salvos. Né? Mas do ponto de vista de Deus, nós fomos salvos juntamente com Cristo Jesus. Né? Quando Jesus ressuscitou, né, lá no Calvário, né, todos nós fomos ressuscitados com Ele. Né? Todos nós fomos salvos. Né? Deus vê, né, que nós fomos salvos juntos com Jesus. Né? Senhor Jesus. E Ele diz assim, além de nós sermos salvos juntos, né, com Jesus, Ele diz assim... e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Né? Então, a gente pode até pensar, né, que nós estamos aqui, né, eu falando e os irmãos aí ouvindo. Né? Mas, de fato, nós estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Né? Deus já nos vê lá. Né? Então, precisamos também nos ver lá. Senhor Jesus. Né? As pessoas nos veem aqui, né? Mas nós estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Em Romanos 8, 28, né, que é aquele versículo que tanta gente fala, que a gente conhece, que ele diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os propósitos. Então a gente vê aqui que ele diz assim, ó, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então muitas vezes a gente se encontra com coisas, nos deparamos, né, que aquilo a gente acha que não assim vai cooperar em nada de bom para mim, né? Mas ele diz assim, ó, isso aqui vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então precisamos estar sempre amando a Deus. Então todas as coisas vão cooperar conosco quando nós amamos a Deus. Quando nós percebemos que não estamos aqui, que nós estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então aos nossos olhos nós ainda estamos aqui, né? Aos nossos olhos as coisas difíceis nos levam sempre a coisas mais difíceis, né? A dificuldade, problemas. Mas nós não estamos aqui. Nós amamos a Deus. Então tudo coopera para o nosso bem. E nós estamos onde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então tudo vai cooperar para nós, né? Para conosco. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Em Romanos, né, o Senhor nos deixa em uma posição aceitável. Numa posição que Deus pode nos receber. Né? Em Efésios, Deus nos coloca no lugar celestiais em Cristo Jesus. Numa posição superior, numa posição melhor. Né?
Senhor Jesus, não só agora aceitável, mas estamos agora de lado de Deus, né? Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Romanos 5, 20. Romanos 5. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, em Romanos, como a gente viu, né, ele nos mostra como pecadores. Então, nós precisamos de quê? De perdão. Mas como mortos, nós precisamos de vida. Nós precisamos do próprio Cristo. Então, onde tiver mais dificuldade, mais o Senhor estará conosco. Onde tiver mais problema, mais o Senhor vai estar conosco. Eu lembrei agora daquela música, né? Daquela música que Pegadas na Areia, né? Que diz que estava o Senhor e o camarada lá andando, e ele passa por uma dificuldade, e quando olha para trás, as pegadas na areia, vinha os dois, aí nas dificuldades tinha só uma pessoa caminhando na areia. Aí ele diz assim, mas Senhor, eu caminhando aqui contigo, tudo bem, estava tudo bem, então o Senhor estava comigo. Quando foi na dificuldade, então eu caminhei só. Aí ele diz assim, não, eu estava caminhando e você estava nos meus braços. Senhor, eu acho que os irmãos gostam da história, mas é interessante falar. Então o Senhor está nos carregando, irmãos. O Senhor está nos segurando a todo tempo. O Senhor está conosco. Seja qual for a situação, o Senhor estará conosco. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 2, versículo 4. Essa é a bondade do Senhor, né? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e a tolerância e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, Deus é quem faz tudo em nós. No início da mensagem eu tinha falado isso, que nós não podemos fazer nada. Deus é quem faz tudo em nós. É a bondade de Deus que nos faz estar aqui. É a bondade de Deus que nos faz ter fé em Jesus. É a bondade de Deus que faz com que nós recebamos a salvação. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E ele diz assim, pela graça. A graça é Deus dispensado a nós. A graça é Deus. Eu lembro quando eu me converti que Paulo falava isso, que eu assim, fiquei maravilhado, a gente comparava com a Veneza, Veneza é uma cidade que, acho que os irmãos conhecem, que algumas ruas são de água. É água, em vez de rua de terra. E aí a gente comparava assim, que a graça era justamente isso, ela estava na rua. E aí é só você sair e aí receber a graça de Deus. As pessoas estão todo o tempo recebendo a graça de Deus. Elas que não querem, como a gente viu, elas que não conseguem ver. Mas nós recebemos todo dia a graça de Deus. As pessoas a todo tempo, a todo dia, estão recebendo a graça de Deus. Precisam ver. E também nós precisamos falar, Senhor Jesus, para passarmos nessa graça, Senhor Jesus. E ele diz assim, versículo 8. Porque pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Novamente vou para Romanos, eu não sei porque sempre eu estou comparando, os irmãos têm percebido, Romanos com Efésios, mas é que sempre vem os versículos. Então diz assim, em Romanos 5, bora ler, 5, 9 e o 10. Ele vem falando sobre a questão da salvação. Ele diz assim, logo mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos, ali no futuro, seremos salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais estando já reconciliado,
seremos salvos pela sua vida. Então é algo do futuro, né? Ele está dizendo aqui, né? Olha, nós seremos, né? Graças a Deus, nós vamos ser salvos, né? Mas naquele dia, né? Vamos ser salvos. Versículo, Senhor Jesus. E a gente vê, no caso, em Efésios, né? Aqui, que ele diz assim, né? Porque pela graça sois salvos. Ele não diz assim que nós seremos salvos, mas que nós somos salvos, né? Deus nos salvou. Hoje nós somos salvos, né? Muitas vezes, logo quando eu converti, né? Que aí tem algumas pessoas que a gente tinha mais contato e que eu dizia que as pessoas assim, elas diziam, né? Que a gente não pode dizer que é salvo, né? As pessoas, eles diziam isso, afirmavam isso, eu dizia, mas eu posso. A Bíblia diz que eu sou salvo. Então, eu posso dizer que sou salvo. Então, Paulo ele vem dizer justamente isso aqui nesse versículo, né? Porque pela graça sois salvos. Né? Em Romanos ele diz no futuro, mas aqui ele é categórico, né? Você está salvo, né? Pela graça sois salvos. Né? E diz assim, mediante a fé, Senhor Jesus, isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? E essa palavra sempre eu tenho falado, né, quando a gente fala para as pessoas, né? Dom, né, podia ser traduzido também como presente, né? E ele diz assim, né, e é fé, pela fé, né, mediante a fé, e não de obras para pulei. Diz assim, fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Deus está dando esse presente a todo ser humano. Né? As pessoas que não querem o presente de Deus. Né? Nós, aleluia, aceitamos esse presente. Pegamos esse presente, né, para nós. Né? E pegamos e não soltamos. Né? Senhor Jesus, esse presente agora é nosso. Nós estamos aqui hoje porque aceitamos esse presente que Deus nos deu. Né? A salvação em Cristo Jesus. Senhor Jesus. Versículo 10. Diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, a gente vê aqui essa questão novamente, né, das obras, né? Diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, né? Mas antes, quando ele diz assim, né, pois somos feitura dele, né? Isso aqui é como se fosse essa palavra aqui é poema, né? Que seria hoje, né? Poema, né? Uma escritura, algo que alguém fez, algo que alguém escreveu, uma canção, uma música, um poema. Então, nós somos esse poema de Deus, né? Essa obra-prima, obra de arte, Deus nos fez. Né? E eu posso até dizer, incluindo também até as pessoas, né? Que Deus fez cada ser humano. Então, nós somos esse poema de Deus, essa obra-prima de Deus. Né? E ele diz, né, continuando, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, não é que eu vou fazer as obras e vou ser salvo. É pelo contrário, né? Eu vou ser salvo e aí eu faço as obras. As obras vão vir depois. Não é antes da salvação, mas é depois. E aí a gente vê como no final aqui desse versículo 10, como se fosse até uma ironia que Paulo faz com relação os dois versículos, né? O 2 e o 3. Quando ele diz assim, 2 e o 3. O versículo 2, né? Nos quais andamos outrora, né? Segundo o curso desse mundo, então, andando nas coisas ruins, segundo o princípio do potestade do ar, né? Segundo o espírito maligno, segundo a nossa inclinação da nossa carne, no versículo 3 ali, né? Entre os quais também todos nós andamos. Aí aqui ele vem dizer que essas boas obras, para que andássemos nela. Então aqui agora a gente não vai mais fazer as obras do inimigo, não vamos mais fazer as obras da nossa carne, né? Nem andarmos nela, mas agora a gente vai andar
nas obras que Deus tem preparado para que a gente ande. Né? Deus prepara as coisas para que a gente faça. Né? Senhor Jesus. Então a gente não precisa ir atrás de obras. As obras vão vir até nós e aí a gente faz as obras. Né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então a gente vê justamente isso, né? Que capítulo 1, né, Deus mostra vamos dizer assim, a formação da igreja. Capítulo 2, no início, né, do capítulo 2, o Senhor vem mostrar de onde Deus tirou esse material para fazer a igreja. Um material totalmente assim ruim, né? Mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Aleluia. Amém.